muito conhecido, não é? Todos vocês devem conhecer, se estuda em economia brasileira, pega aquela fase dos anos 80, teve uma experiência muito importante nos anos 80, já no governo, das negociações da dívida externa brasileira, junto ao FMI, depois nos anos 90, nos anos 2000, melhor dizendo, que ele nos contou hoje de manhã, no outro evento que tivemos com ele, uma experiência como diretor do FMI durante 8 anos, justo no período em que o Brasil se tornou credor do FMI, então foi um período muito importante e diferente do período anterior, que se colocava aí o Brasil sempre como devedor do FMI, né? E depois, o Paulo também tem livros sobre essa questão da dívida externa brasileira, lá nos anos 80, muito conhecidos, tá? Está escrevendo um novo livro que esperamos para o ano que vem, contando sua experiência no FMI, e no período mais recente ele foi vice-presidente do Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. Então, sobre esse último assunto aí que ele vai nos falar agora, nós temos aí até as 6 horas, podemos então ter uma apresentação, tem tempo à vontade, o Paulo tem muita coisa para nos falar, e depois a gente abre para o debate. Então, pessoal. Obrigado, Ricardo. Mas então eu vou falar para vocês do banco que é conhecido como Banco dos BRICS, mas na realidade se chama Novo Banco de Desenvolvimento. E depois eu explico, não é por acaso que nós não usamos o termo Banco dos BRICS, tem uma razão, tem 2 razões pelo menos. Eu vou dizer logo por quê. Primeiro que o banco sempre foi concebido para ser um banco que iria além dos BRICS, teria uma atuação global, teria países membros de todas as regiões do mundo. Esse foi o plano original. E a ideia de colocar New Development Bank era para frisar que a ideia é que ele é um banco de desenvolvimento com um caráter novo, inovador, não é? E não uma mera reprodução de bancos de desenvolvimento multilaterais já existentes. Mas todo mundo só conhece esse banco, o Banco dos BRICS, então foi bom vocês terem colocado no cartaz do evento esse título, né? Mas então, origem, resultados e perspectivas, né? Primeiro deixa eu só dizer um pouquinho o meu histórico nesse assunto. Eu fui diretor, como o Ricardo mencionou, diretor executivo pelo Brasil, mais 10 países, por mais outros países. Primeiro eram 8, depois eu trouxe mais alguns para a nossa cadeira. E na época em que eu estava em Washington, eu já participava do processo dos BRICS e do G20 como delegado brasileiro. Então, eu até o momento que eu saí da China, que foi em 2017, finalzinho de 2017, eu fazia parte de um grupo de 5 pessoas que estavam no processo BRICS desde o começo, nos 5 países. Alguns eram um pouquinho mais importantes do que eu. O Putin, o presidente do Banco Central da China, que nesse meio tempo já foi substituído, estava desde o início, 2 delegados russos do Ministério da Fazenda que estavam desde o início no processo, e eu. Então, posso dizer, sem contar nenhuma vantagem, que eu era o brasileiro que tinha mais experiência contínua do processo BRICS desde o início, que foi em 2008. Né? E como estando no FMI, eu participava das negociações que levaram à criação dos 2 mecanismos, das 2 instituições que os BRICS criaram. Esse banco que vai ser objeto da nossa discussão hoje, e o arranjo contingente de reservas, que é o Fundo Monetário dos BRICS. Na realidade, eu participei mais do Fundo Monetário que do banco, mas acompanhava também as reuniões do banco que levava ao banco. Né? E quando os BRICS foram constituídos, eu não vou falar sobre BRICS, é importante distinguir, tem uma questão da formação BRICS. São 5 países que se reúnem periodicamente, tem um processo, sabe? Esse agrupamento é análogo aos agrupamentos anteriores existentes, o G7, que é o grupo dos 7, ou o G20, são foros, não são instituições, são foros multilaterais, internacionais, onde países participam, não tomam decisões propriamente ditas, porque não tem mecanismos de implementação, mas dão orientações às instituições existentes e resolvem por consenso. Os BRICS foram criados em 2008 como mecanismo de cooperação no modelo desses Gs
existiam, sabe? O G7, notadamente, e o G20, que foi transformado num foro de líderes em 2008 só, que antes o G20 era um foro ministerial, até a famosa crise financeira que atingiu a Europa e os Estados Unidos. Né? Então, os BRICS se constituíram, sabe, não é muito conhecido isso, mas sabe, o país que tomou a iniciativa de propor a formação do agrupamento foi a Rússia. Em 2008, a Rússia procurou Brasil, China, Índia, África do Sul só entraria depois, e propôs que esses países se coordenassem regularmente, né? Essa proposta russa foi muito bem recebida pelo Brasil, pela Índia, pela China, e depois a África do Sul entrou em 2011. Eu me lembro que no caso do FMI foi o diretor russo que procurou o diretor brasileiro, o diretor chinês, o diretor indiano, e propôs que nós passássemos a atuar em conjunto. E a mesma mensagem foi dada em Brasília e nas outras capitais pelos russos. Agora, vocês sabem que a criação do acrônimo ela tem uma origem meio estranha. Ela foi a criação de um economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill, que muito antes de 2008, por volta de 2001, né? 2001, Jim O'Neill propôs que se esses 4 países fossem considerados como países especiais, emergentes, com dinamismo, um tamanho especial. O Jim O'Neill deu um dentro, né? Porque ele intuiu, estranhamente, essa intuição do Jim O'Neill se tornou uma realidade política 7 anos depois. Antes, quando eu cheguei em 2007 em Washington, não existia BRICS, não existia isso. Nem falava nisso, não tinha nenhuma realidade política. Foi quando os russos tomaram a iniciativa. Agora, é claro que só procuraram o Brasil, a China, a Índia e o Brasil, porque o Brasil tinha, nos anos anteriores, adotado uma política internacional autônoma, né? Ativa, né? E tinha um desempenho econômico bastante positivo naquela época, né? Estamos falando de 2008, né? Então, nessa primeira fase, só é interessante contar que o prestígio dos BRICS, dos 4, era muito grande, certo? Eu posso testemunhar que imediatamente os desenvolvidos, os europeus e americanos, aceitaram os BRICS como instância de interlocução. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam matando cachorro a gritaço. Essa é a grande realidade. Eles estavam numa crise econômico-financeira sem precedentes desde os anos 30, de uma gravidade enorme, podia facilmente desembocar numa grande depressão de novo, e eles precisavam de apoio internacional para fazer face às consequências daquela crise gravíssima no eixo Atlântico Norte, né? Vocês já devem ter estudado e discutido aqui na faculdade. Então, naquele momento, os americanos e os europeus precisavam muito dos grandes emergentes, né? Tanto que, eu vou contar a vocês uma coisa que tudo era surpresa, né, nesse novo mundo da crise, né? Os BRICS começaram a se reunir a partir de 2008, né? Reunião técnica, reunião dos diretores do Banco Mundial, diretores do FMI, reuniões ministeriais, de ministros de Relações Exteriores, de reuniões de ministros da Fazenda, né? Por exemplo, a cúpula do G20 em Pittsburgh, em 2009, tem uma coisa insólita também, completamente estranha para os padrões normais do relacionamento dos países, né? Os americanos, que eram os anfitriões, né, queriam mediar o diálogo entre os BRICS, entre os emergentes, os emergentes e os europeus, né? Porque os europeus eram a principal fonte de resistência à reforma do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Era a região mais sobre-representada. Então, os americanos queriam encontrar uma linguagem comum que garantisse esse grande acordo político, né? Então, eles nos procuraram o Brasil e a Índia e propuseram que nós nos reuníssemos com eles, e eles se dispunham a fazer a mediação entre os europeus e os BRICS. Aí nós temos, a Rússia tem que estar junto. Os americanos já estavam sempre foram meio contra a Rússia, né? Falando do governo Obama, né? Isso muito antes da crise da Ucrânia, né? Da Crimeia. Eles já queriam, naquele momento, nós é que trouxemos a Rússia para dentro. Então criou-se a seguinte situação em Pittsburgh, né?
Nós estávamos numa sala, os russos, os indianos, os brasileiros, os chineses, claro, e na outra sala os europeus. E os delegados americanos ficavam indo de uma sala para outra, para tentar chegar a um meio termo, e depois se reuniam numa única sala para sacramentar o documento que os líderes assinariam, né? Que é esse acordo. Mas só para resumir, o acordo não foi cumprido. O dinheiro saiu, nós fizemos a operação de empréstimo. Havia várias razões para fazer essa operação de empréstimo, não só esse acordo, mas foi feito. Mas a contrapartida de reforma do fundo e do Banco Mundial aconteceu muito parcialmente, demorou muito. Os europeus, o Nelson Rodrigues, de quem eu gosto muito, costuma dizer que todo grande povo é cínico, né? Essa frase se aplica exatamente ao comportamento dos europeus ao longo desse processo. Porque depois que passou a fase mais aguda da crise deles, eles passaram a fingir que aquele acordo não existia. Era uma coisa irritante, porque tinha que ficar lendo o acordo várias vezes nas reuniões de diretoria do FMI, e eles faziam cara de paisagem. Era uma coisa constrangedora, um cinismo total. E a Christine Lagarde, a diretora-gerente, era uma líder desse processo de descumprimento, sabe, do acordo. Enfim, por que eu estou contando tudo isso? Porque nós estamos falando da origem do Banco dos BRICS. Em determinado momento, por volta de 2011, assim, caiu a ficha nos BRICS de que o acordo não ia ser integralmente cumprido e que, portanto, não se podia esperar uma rápida transformação do Fundo Monetário e do Banco Mundial em algo mais representativo. Ia demorar muito mais do que se poderia esperar. Então, os BRICS tomaram a decisão de criar mecanismos próprios. Nenhum deles saiu, evidentemente, do Fundo Monetário, do Banco Mundial. Continuamos lá, né, lutando para melhorar a instituição, para torná-la mais representativa, mas os BRICS resolveram colocar o seu próprio show em cartaz. Então, coincidiu nesse período que o Stiglitz, o Joseph Stiglitz e o Nicholas Stern, sabe, que tinham um bom relacionamento com o primeiro-ministro da Índia, propuseram a ele, o Amar Bhattacharya também teve o secretário executivo do G24, também teve uma participação nisso, propuseram que a Índia, que era a anfitriã dos BRICS no ano de 2012, a presidência cabia à Índia. Então, eles convenceram o governo indiano a apresentar aos outros BRICS uma proposta de um banco de desenvolvimento dos BRICS. E essa proposta caiu num terreno muito fértil, porque nós estávamos todos frustrados com falta de progresso na reforma do Banco Mundial, do FMI, para uma certa paralisia do processo de reforma das instituições de Bretton Woods. Então, quando a Índia aceitou a sugestão do Stiglitz e do Stern e trouxe para os outros BRICS, foi bem aceito, e na cúpula de Nova Delhi, início de 2012, saiu um comunicado dos líderes dos BRICS dizendo: nós pedimos a nossos ministros de finanças para examinarem a viabilidade de criar um banco de desenvolvimento para os BRICS. Não me lembro exatamente se falava para os BRICS, mas criaram um novo banco de desenvolvimento, algo assim. E aí começaram as negociações. Poucos meses depois, aí foi o Brasil que liderou, a Dilma teve um papel assim, importante nisso, o Manteiga também. O Brasil liderou a proposta de um fundo monetário dos BRICS. Colocou na mesa, houve uma reunião dos líderes dos BRICS à margem da cúpula do G20 em Los Cabos, no México, uma reunião muito conturbada e que havia muita dificuldade de conseguir emplacar a proposta brasileira de um fundo monetário, e graças a um empenho extraordinário da Dilma conseguimos, né? A Dilma pessoalmente pressionou aquele estilo dela, sabe? Um estilo bem violento, mas deu certo naquela ocasião. E aí os líderes reunidos em Los Cabos pediram aos seus ministros de finanças e presidentes do Banco Central que examinassem a viabilidade de criar um fundo monetário dos BRICS. Então, as duas negociações correram em paralelo, do banco e do fundo, e durante um período de 2 anos, ou um pouco menos no caso do Fundo Monetário, foram concluídas as negociações, e em julho de 2014, quando a presidência dos BRICS cabia ao Brasil, em Fortaleza, foram assinados os tratados que criaram o banco e o arranjo do contingente de reservas, que foi o nome escolhido pelo
o Fundo Monetário dos BRICS. Isso foi em Fortaleza, sabe? E eu disse para os brasileiros lá atrás, eu disse aí para as pessoas do governo, olha, nós temos uma oportunidade, porque se nós conseguirmos esse cronograma, as duas instituições que os BRICS vão criar vão ser criadas sob a presidência brasileira, em solo brasileiro. Então, vamos trabalhar. Então, mobilizava a turma toda para Itamaraty, Fazenda, Banco Central, para conseguir chegar a esse resultado a tempo de ser assinado no Brasil. No momento de alta empolgação, quando foi assinado em Fortaleza, eu estava lá, né? Cheguei a dizer para a imprensa, um exagero, manifesto, mas que Fortaleza estava para os BRICS como Bretton Woods para as entidades sediadas em Washington, que ali tinha sido criado o Fundo Monetário e o Banco dos BRICS. E então, o próximo passo qual era? O tratado tinha que ser ratificado, os seus procedimentos pelos 5 países, né? E foi muito rápido, viu? Os 5 países conseguiram ratificar em menos de um ano. E no Congresso brasileiro houve apoio multipartidário, sabe? Não houve divergências, nenhum partido tentou sabotar, correu muito bem. E quando chegou a cúpula da Rússia, em Ufa, em meados de 2015, os 5 países já tinham ratificado, estavam prontos para colocar o banco em operação. Nesse meio tempo escolheram a administração e o banco começou a operar em julho de 2015. Foi aí que eu me mudei de Washington para Xangai. Não foi fácil, eu devo dizer a vocês, né? Porque quando eu recebi o convite, quando o Mercadante me transmitiu o convite da Dilma, minha primeira reação foi assim, quase que eu disse não de imediato. Eu não estava planejando nem articulando para ser convidado para esse cargo. Embora em retrospecto, era muito natural que ocorresse isso a Dilma, né? Dado o papel que eu tinha tido no processo, né? Mas eu não estava querendo voltar para o Brasil. Essa era a minha vontade. Eu até dei uma palestra no Centro Celso Furtado, logo depois de Fortaleza, a convite do Roberto Saturnino Braga. Eu disse que meu papel nesse assunto acabou, agora a nova geração tem que assumir, esse banco vai ter que entrar em funcionamento. Eu não contava aos 60 anos me mudar para Xangai. Eu não contava, mas acabei trabalhando a ideia. Houve dificuldades também no Fundo Monetário e aí acabou sendo interessante. Eu negociei um contrato muito sólido, que eu entendia que era sólido, interessante para mim, e fui. Mas não foi difícil, foi difícil pelo seguinte: você imagina, eu saí de uma entidade super estruturada, como era o Fundo Monetário, organizada, profissional, estruturada até demais, era difícil mudar. Eu cheguei lá em Xangai, eu fui o primeiro a chegar, no início de julho, tinha um andar vazio e alguns funcionários do Ministério de Finanças da China para nos apoiar. Isso na China, um país. Alguém me disse, para você, Luiz, você precisa ir para a China para entender o que é o choque cultural. O choque cultural não é quando você vai para os Estados Unidos ou para a Europa. O choque cultural é quando você vai para um outro planeta que não é a China. Vão dominar a língua. E olha que Xangai é a cidade mais internacional da China. Facilita as coisas. Então não foi fácil, né? Nós tínhamos que construir um banco do zero. O que nós tínhamos? O que nós tínhamos naquele momento? Nós tínhamos o tratado, os Articles of Agreement, algumas resoluções da diretoria temporária, poucas, e só. Por sorte, eu vou dizer a vocês, eu verifiquei na prática que os Articles of Agreement, muito bem feitos, viu? Nós fomos bem sucedidos na negociação em ter um ponto de partida jurídico bastante, não digo perfeito, mas bastante sólido, sabe? Isso começou a andar, só um parênteses aqui, voltando à negociação, eu quero dizer a vocês, sempre puxar brasa com a sardinha, o Brasil era o motor dos BRICS, viu? Até a crise que se abateu sobre o governo Dilma, um ano, não tinha nada, a negociação estava muito mal conduzida. E foi preciso os delegados brasileiros chamarem ali, dizer, vamos seguir a metodologia no banco que nós estamos seguindo no Fundo Monetário, vamos examinar todos os acordos existentes e verificar o que é útil para nós, dar uma objetividade. Só aí que começou a andar a negociação. O Brasil tinha um papel assim, realmente de motor. Isso é só um exemplo, sabe? Aí, só para dizer que os Articles of Agreement era o que nós tínhamos, era uma base inicial boa do ponto de vista jurídico, né?
como é que é esse banco? Como é que ele é estruturado? Ele é um banco no modelo inaugurado por quem? Inaugurado pelo Banco Mundial. As negociações de Bretton Woods com Keynes, com White, tiveram um papel enorme nisso, né? Criou-se um novo tipo de banco, um banco multilateral de desenvolvimento, né? O nosso banco está dentro desse modelo geral, sabe? É um banco em que os países aportam capital, os países membros, e o banco se alavanca tomando recursos no mercado. E multiplica a possibilidade de atuação a partir da base de capital, né? Voltado para o desenvolvimento econômico, né? Quantos bancos desse tipo existem no mundo? Não muitos, são mais ou menos uns 25, né? Só. Vocês conhecem muitos deles de nome: o Banco Mundial, o BID, o Banco Interamericano, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Asiático, que tem sede em Manila, o Banco Europeu de Investimento, que é maior que o Banco Mundial, bem maior, opera na União Europeia. Tem alguns bancos menores, por exemplo, aqui na América do Sul tem um bem interessante, que é o CAF, a Comunidade Cooperação Andina de Fomento. Inclusive, por sugestão dos brasileiros, na negociação nós olhamos muito para o CAF, teve influência na formulação do projeto do banco, sabe? Tem o Fomplata, que é um pequeno banco de desenvolvimento aqui na região, que envolve o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, que opera inclusive muito aqui nos municípios do sul. Vocês devem conhecer. O Fomplata é um banco pequeno, mas desse tipo também, né? Um banco multilateral de desenvolvimento pequeno. Agora, esse nosso banco tem dois bancos multilaterais de desenvolvimento nesse modelo geral que foram criados muito recentemente: o nosso, de Xangai, e um que os chineses criaram em Beijing mais ou menos na mesma época, né? Os chineses têm muita bala na agulha, né? Eles, além de participarem do banco de Xangai, eles criaram um banco que eles controlam, um banco no qual eles têm um papel semelhante ao que os Estados Unidos têm no Banco Mundial e no FMI, poder de veto sobre decisões importantes. O presidente é chinês, né? Aliás, é um excelente presidente, um sujeito realmente muito capaz. Então foram criados esses dois bancos. Eu não sei bem, os chineses não são nada transparentes, são muito opacos, né? Nunca disseram. Eu vou dar uma interpretação. Eu notei que ao longo da negociação do banco, os chineses se opunham muito à ideia de cada um dos 5 países ter 20% do capital e 20% do poder de voto. Eles queriam que houvesse uma distribuição dos votos e do capital que refletisse o tamanho relativo das economias. E os outros países, o Brasil, inclusive, resistiram muito a isso, insistiram muito na fórmula equitativa, né? Equilibrada. Os chineses talvez tenham dito: bom, deixa eu fazer também um banco meu aqui, ao mesmo tempo. Só que o banco de Beijing é o Asian Infrastructure Investment Bank, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, pouco conhecido no Brasil. Ele tinha um foco na região Ásia, sabe? Originalmente. Mas depois eu posso voltar a falar sobre isso se eu não esquecer. Ele evoluiu para ser um banco global. E hoje tem 85, 86 membros, tá? Inclusive todos os principais europeus são membros do banco. Japão e Estados Unidos não, mas a Austrália entrou também. Tem muitos países desenvolvidos nesse banco e o controle, o comando é chinês, tá? Esse banco lançou uma sombra pesada sobre o nosso, sabe? Que ele rapidamente se desenvolveu e passou a atuar, expandir os seus propósitos, né? E o nosso, por motivos que eu vou explicar, ficou meio travado. Mas enfim, antes de entrar nisso, como é que se estrutura o nosso banco? Ele tem a característica de estar dividido igualmente entre os 5 países fundadores, né? Então nenhum país tem poder de veto. Isso nós construímos cuidadosamente na negociação, porque nenhuma decisão requer consenso, nenhuma. Sempre são maioria simples ou maioria qualificada, super maioria. Portanto, nenhum dos 5 tem poder de veto. Se tivesse decisões por consenso sempre, todos teriam, né? Então, no início, eu ficava muito contente de dizer isso, porque era um resultado que nós tínhamos alcançado na negociação. Eu, infelizmente, fui percebendo ao longo do tempo
que isso era uma armadilha, podia se tornar uma armadilha para o banco. Por quê? Porque, aliás, o diretor chinês, o primeiro diretor chinês, uma vez disse numa reunião da diretoria: olha, essa é uma governança inédita, os 5 países iguais, vamos ver se vai funcionar bem. Manifestou isso numa reunião formal da diretoria. E esse chinês tinha mais razão do que parecia. Por quê? Porque, provavelmente, em parte por causa da fraqueza do presidente, que é o primeiro presidente do banco, é um indiano, por acordo, em Fortaleza. Sujeito sem muita personalidade, meio cauteloso demais, temeroso. Ele permitiu que se criasse uma tradição de decidir por consenso. Resultado, na prática, todos os países passaram a ter direito de veto. Então eu dizia, na teoria eu dizia, não há nenhum país que tenha poder de veto, nenhum país que exerça no nosso banco o papel que os Estados Unidos exercem no Banco Mundial e no Fundo Monetário. Infelizmente eu fui descobrir que na prática, em parte pela fraqueza do presidente, nós tínhamos 5 Estados Unidos. Os 5 querendo exercer um poder de mando, às vezes exagerado, sabe? Complicando muito a vida da administração em Xangai. Mas enfim, o modelo era esse. Então como é que funciona o banco? Ele tem, a exemplo dos outros bancos internacionais e do Fundo Monetário, ele tem a administração, que se chama management em inglês, né? Alta administração. No caso, o presidente e 4 vices. O staff, o corpo técnico, né? Que hoje em dia está em 130 funcionários aproximadamente. E a diretoria. Mas como eu expliquei hoje de manhã, a diretoria é não residente. Não tem uma diretoria em Xangai. Os diretores estão nas capitais, são indicados pelos governos e vão para se reunir. Geralmente as reuniões da diretoria são em Xangai, ou são reuniões telefônicas ou por videoconferência, mas tem muitas reuniões presenciais, geralmente em Xangai. Então você tem, cada um dos 5 países tem um diretor. Não é? E esses diretores é que representam os interesses do país no banco, dos países no banco. E o nível mais alto da representação se faz o Board of Governors, o Conselho de Governadores, que aí é em nível ministerial. Esse Board of Governors se reúne com muito menos frequência, geralmente uma vez por ano. E ocorre que, por causa da crise em que o Brasil mergulhou em 2015, o Brasil é o único país dos 5 que nunca se fez representar pelo ministro, pelo governador, propriamente dito, nas reuniões do Conselho. Porque os nossos ministros sempre estiveram atolados pelas dificuldades nos quais o Brasil submergiu a partir de 2015. Né? Então você tem o Board of Governors, o Board of Directors, a administração e o staff. A administração, isso é uma coisa interessante para quem estuda organismos internacionais, viu? Tem a ver com o que eu disse de manhã também. O presidente e os vice-presidentes estão mandados, a determinação jurídica nos Articles of Agreement, de que nós não podemos representar interesses de países. A mesma coisa, isso nós copiamos dos acordos das entidades existentes. Então é incorreto dizer que eu era representante do Brasil no banco. Eu estava juridicamente proibido de exercer a função de representar o Brasil. Eu podia facilitar, é claro, os contatos com o Brasil, e levar as questões do Brasil ao banco, as questões do banco ao Brasil. Mas a realidade jurídica era essa. Agora, a realidade política é outra, né? Isso é importante entender também. Na prática, essa determinação jurídica não é seguida com muita fidelidade. Hoje de manhã eu dei exemplos a vocês de como o diretor-gerente do FMI frequentemente se comportava como europeu. A rigor ele não pode fazer isso, sabe? Mas na prática das entidades internacionais a realidade política é outra, né? Eu posso dizer a vocês, por exemplo, que o vice-presidente russo se comportava descaradamente como representante da Rússia no banco. Tanto que ele fazia isso de forma tão pouco sutil, que ele é um sujeito um pouco primitivo, que uma vez o vice-presidente chinês, exasperado, disse para ele: você está se comportando como um agente russo aqui no banco. Ele falou isso numa reunião interna. Tal inadequação do comportamento do russo. Sabe? Eu descobri
eu era diretor residente em Washington, né, no FMI. Depois passei para o outro lado do balcão, eu falei hoje de manhã, né? Passei a ser administração. E aí nós conversávamos muito com os presidentes e vice-presidentes de outros bancos multilaterais de desenvolvimento. Tivemos muitas reuniões, né? Eu fiquei impressionado com todos nos parabenizam por ter uma diretoria não residente. Vocês fizeram a escolha certa. Diretoria residente só atrapalha. E eu fiquei pasmo, eu disse para eles, eu nunca me dei conta quando era diretor residente em Washington, que nós éramos tão mal falados nos círculos de administração no mundo inteiro, né? E até dizia, acho que alguma coisa essas diretorias residentes estavam fazendo certo, para incomodar tanto, né? E eu concluo, bottom line da minha experiência, o Keynes, em Bretton Woods, entrava em detalhes, né? O Keynes era favorável a diretorias não residentes, tanto para o Banco Mundial quanto para o Fundo Monetário. E o White, a favor de diretoria residente. Prevaleceu o ponto de vista do White. Acho que o White estava certo. Por várias razões. A principal é o seguinte, é que se a administração fica solta, sem uma supervisão, um contrapeso, in loco, a accountability sofre muito, né? É muito difícil para os países membros acompanharem um banco à distância. Eles tentam, mas é difícil. A eficiência sofre, o grau de controle sofre, né? A presença de um diretor residente acaba sendo importante. No nosso acordo, existe a previsão de que, se os países assim decidirem, que a diretoria no futuro possa se tornar residente. Isso é uma possibilidade. Mas, por enquanto, não foi executado. Então, esse era o desenho. Não sei se ficou claro para vocês. O desenho era esse. O banco ele tem o propósito de financiar infraestrutura e desenvolvimento sustentável, já nos Articles do Agreement. Então, talvez seja o primeiro banco desse tipo que tem a questão ambiental já no DNA, já nos Articles do Agreement, sabe? E o banco frisou muito isso no seu início, sabe? Até agora, pelo que eu sei, continua frisando, né? E o desenho do banco eu volto a dizer uma coisa que eu disse hoje de manhã. Meu envolvimento com esse assunto dos BRICS, do Banco dos BRICS, é tão grande que eu não tenho nem perspectiva. Muita proximidade, assim, talvez, eu quero dizer a vocês que a minha perspectiva é bem, assim, parcial. Tem um grau de subjetividade muito grande. Mas o desenho do banco é muito interessante, não só nos artigos, na estratégia que foi aprovada depois que o banco já estava em Xangai. Uma estratégia muito interessante. Por exemplo, nós determinamos que o banco seria ágil e rápido, teria o objetivo de aprovar projetos em 6 meses, desde a identificação até a aprovação pela diretoria. Nós aprovamos um sistema de relacionamento com os países que não envolvia condicionalidades pesadas, respeito aos sistemas do país, country systems, portanto, muito diferente do comportamento dos bancos existentes, notadamente o Banco Mundial, que vem com um modelo para os países, e os países que se adaptem ao modelo que o Banco Mundial considera adequado para financiar projetos, né, e programas. Então, sem condicionalidades, um banco principalmente de projetos, respeitando as estratégias nacionais, né, e um banco verde. Houve um momento que o banco era 100% verde, no sentido de que todos os projetos aprovados eram de energia renovável e o único bônus emitido era um bônus verde. Sabe o que é isso, né? Um bônus que é colocado no mercado com essa denominação e cujos fundos só podem ser destinados a projetos classificados como verdes por padrões internacionais. E os países e entidades que emitem esses bônus se sujeitam a verificação independente do uso dos recursos do bônus, né? Então é um negócio estruturado. O banco tinha um bônus verde e todos os projetos eram verdes. Então, depois aprovou alguns projetos não mais tradicionais, assim, mas o foco é esse. Na estratégia, a previsão é que 2/3 dos projetos aprovados nos primeiros 5 anos do banco sejam na área de infraestrutura sustentável. Então, toda uma preocupação de definir esses conceitos, né?
E também outra coisa interessante, alguns de vocês trabalham nesse tema da moeda política internacional, eu conversei com vocês, houve uma preocupação de usar as moedas, fazer um esforço de usar as moedas nacionais dos países membros no financiamento dos projetos. Né? Isso não está nos articles, mas está na estratégia do banco. Né? É interessante vocês notarem isso aí. Por que isso é importante? Porque o que são esses projetos? São projetos de longo prazo, né? Infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Frequentemente são projetos na área de non-tradables, que não geram hedge natural. Para prazos muito longos, o hedge é muito caro, muito difícil de contratar. Então, o que acontece com o financiamento desses projetos quando o projeto é financiado em dólares? Passa a haver um risco cambial que às vezes é fatal para o sucesso dos projetos. Então, o banco, sabendo dessa realidade, tinha o propósito de usar moedas nacionais como objetivo. Aí, o que o banco faria, ou faz, em certa medida? Emite, esse bônus verde foi emitido em renminbi, moeda chinesa, e aprovaria projetos em moeda chinesa, casando o desembolso, para não haver um risco cambial para o banco, entendeu? Casando o desembolso em moeda nacional, em moedas nacionais dos países membros, com a emissão em moedas nacionais dos países membros, ou fazendo engenharia financeira para impedir que o banco assumisse um risco cambial exagerado. No papel estava muito bonito, né? Agora, e a realidade? A realidade, eu vou ser franco com vocês, foi uma certa decepção. O banco fez 3 anos agora em julho e ficou muito aquém do que eu pessoalmente esperava. Às vezes os meus colegas lá no banco, em Xangai, diziam, o Russo, que era um sujeito muito prático, assim, vice-presidente russo, Paulo, o nosso banco aqui não é a grande novidade no mundo, não. Temos que ser modestos. A mentalidade era um pouco essa, sabe? E os chineses são muito interessantes. Eu conheci um pouco mais a China, né? Agora lá, os chineses têm uma visão realmente de longo prazo, sabe? Se vocês quiserem, a gente pode discutir quais são as raízes disso. Mas realmente os chineses, então eles tinham mais paciência do que eu. O meu colega chinês, que é um sujeito muito competente, experiente, sabia todos os problemas que eu vou mencionar aqui a vocês. Os chineses tinham plena consciência, estavam plenamente informados, mas respeitavam a governança do banco, o presidente é da Índia. Mas esqueci de dizer a vocês, houve uma negociação muito importante em Fortaleza, né, da qual participou a Dilma. A negociação era estabelecer como é que se distribuem certas coisas no banco. A China disputava a sede e levou. A Índia ficou com o primeiro presidente. O Brasil ficou com a presidência da diretoria não residente, com o direito de indicar o segundo presidente. A Rússia ficou com a presidência do Board of Governors. E a África do Sul ficou com o primeiro escritório do banco fora de Xangai, que já foi criado nesse meio tempo em Joanesburgo. O segundo no Brasil. Tudo isso foi mapeado em Fortaleza e minutado como um entendimento entre os 5 países. Né? Então os chineses sabiam que o presidente era da Índia, sabiam que o presidente estava muito aquém do necessário para a tarefa de criar um banco do zero, mas tinha aquela paciência estratégica. Eu também respeitava muito o presidente e tal, mas era uma frustração. Né? Então, o que o banco conseguiu? Primeiro, descrevendo rapidamente. Em junho de 2018, o banco fez 3 anos de operação. Ele aprovou, ele aprovou nesses primeiros 3 anos 26 projetos, num total de 6,5 bilhões de dólares. Uma grande parte desses projetos são projetos que podem ser considerados verdes, ligados à questão ambiental, proteção do meio ambiente, o que é positivo também. Alguns desses projetos, alguns são em moeda nacional chinesa, entendendo aquele objetivo que eu mencionava. O primeiro bônus, que foi emitido em 2016, foi muito bem sucedido. Tá? A emissão foi muito bem sucedida, não foi grande, 400 milhões de dólares, algo assim, 450 milhões de dólares, equivalente a isso em renminbi. Foi um sucesso, viu? Mas o sucesso, a bem da verdade, se deveu ao apoio da China.
ao apoio de Xangai, de Beijing, dos bancos chineses, que são todos estatais, entendeu? Então eles pegaram aquele bebê ali, que estava emitindo seu primeiro bônus, e carregaram no colo. Foi um sucesso a emissão. Nós emitimos com um pouquinho mais, taxa de juros no mercado secundário um pouquinho mais alta que o do CDB, que é o China Development Bank, um banco importantíssimo que emitia bônus no mercado. Foi um sucesso realmente. Não vai ser por falta de apoio do país hospedeiro. Quando eu falo país hospedeiro, estou me referindo não só ao governo central em Beijing, mas ao governo municipal de Xangai, que nos trata maravilhosamente bem, sabe? Nos apoia em termos logísticos e políticos extraordinariamente, sabe? Deus cedeu primeiro aquele andar onde eu cheguei, esse vazio, e depois cedeu 4 andares num prédio excelente. Está construindo uma sede para o banco, uma sede imensa no Centro Financeiro Novo de Xangai, que será inaugurado em alguns anos, com acho que 30 andares. Né? O chinês adora construir prédios imensos para os bancos deles. Né? Se você visitar banco chinês, todos eles têm prédios impressionantes, faz parte da cultura chinesa. Eu até tenho um certo medo desse prédio, né? Muito espaço vazio, e vai ser a oportunidade para contratar rápida e ineficientemente, sabe? Mas enfim, os chineses ofereceram e fazia parte da oferta deles quando eles disputaram a série. Ainda do campo das realizações, o banco conseguiu, depois de 3 anos, credit rating internacional, classificação de risco na S&P e na Fitch, AA+, duplo A+, que é 1 grau abaixo do AAA, que é a classificação mais alta. Foi um resultado razoável, né? Mas por que eu digo a vocês que, se eu parasse aqui, vocês dizem, não, está indo bem o banco, né? Mas isso aí é uma meia-verdade. Como dizia o Tennyson, aquele poeta inglês do século XIX, a meia-verdade é mais perigosa para a verdade do que a mentira direta, pura e simples. Onde é que está a meia-verdade desse assunto? Primeiro, assim, eu esqueci de dizer uma coisa, os países estão depositando o capital em dia, sem falha, e alguns estão antecipando as parcelas. Então, o paid-in capital do banco está... O Brasil pagou em dia, rangeu um pouquinho, 40 minutos já. O Brasil pagou em dia até agora, a questão é saber se o Brasil vai pagar a próxima parcela, eu volto a isso, que vai ser no início de janeiro de 2019. Mas por enquanto, em junho, o banco tem 4,3 bilhões de dólares de paid-in capital, e terá ao final de 7 anos, 10 bilhões de dólares. É um banco caro, ambicioso, sabe? Não tem dúvida. Com esse capital paid-in, o banco tem potencial para ser um dos maiores do mundo, né? No campo dos bancos multilaterais. Para vocês terem uma ideia, o Banco Mundial tem 16 bilhões de dólares de paid-in. É claro que tem lucros retidos, então a base de capital de equity é muito maior, é 40. Mas o paid-in do Banco Mundial é 16. O nosso terá ao final de 7 anos, em 2022, terá 10 bilhões de dólares de paid-in se todo mundo pagar. Isso sim, sem que nenhum membro novo entre no banco. Só com os 5 fundadores. Bom, por que eu estou descontente? Bom, primeiro, porque essa questão de 26 projetos aprovados, no total de 6,5 bilhões de dólares, é enganoso. Porque o que é aprovado na diretoria é um board document, que não é ainda o contrato final. Entre a aprovação do board document e o contrato final, tem um longo trabalho às vezes, que nem sempre é concluído rapidamente. Em alguns casos não foi concluído de todo, que deu problemas. Então muitos projetos aprovados, desses 26, não tiveram seus contratos assinados com rapidez. Pior, muitos contratos assinados não resultam em desembolso. Então eu fui verificar, em 30 de junho deste ano, 3 anos depois da criação do banco, o desembolso total é 226 milhões, 226 milhões de dólares, em 3 anos, contra uma aprovação de 6,5 bilhões de dólares. Isso é muito abaixo do programado, muito abaixo, principalmente o desembolso, mesmo o volume aprovado, mas o desembolso, então, chega a ser constrangedor. Agora, o banco não tem nenhuma transparência, viu? Aliás, outro problema.
eu critiquei o Fundo Monetário de manhã, mas comparado com o Banco dos BRICS, o Fundo Monetário é muito transparente. É um banco opaco, esse nosso banco lá. Uma razão, sabe que na divisão de tarefas entre os vice-presidentes, a comunicação ficou com a Rússia, como russo. A Rússia é um grande país, hein? Eu acho dos BRICS, aliás, o mais interessante, mas nunca foi o forte da Rússia em comunicação. Né? Então os russos aparelharam o setor de comunicação do banco e só pensam em ameaças. Quais são as ameaças da nossa comunicação, onde estão os riscos, quem é nosso inimigo, quem não... Essa mentalidade. Parece caricatura, mas era a realidade do meu convívio com eles lá. Né? Então, se vocês entram no site do banco, vocês não encontram isso que eu estou dizendo aqui. Vocês têm que ver os financial statements do banco. E você pode, financial statement do banco, o estoque de empréstimos outstanding, loans and advances, que é 226 milhões de dólares, é uma boa aproximação do desembolso bruto acumulado. Por quê? Porque não há ainda amortização. Todos os projetos aprovados são todos no período de carência. E a variação cambial é meio irrelevante, porque só tem 3 projetos em renminbi. Dos 26, só 3 são em moeda chinesa, os outros 23 são em dólar. Assim, não gosta de receber gente, não gosta de viajar, não gosta de dar declarações para a imprensa. Aí os russos também não gostam, né? Não gostam de se expor. Os russos encarregados da comunicação. E o banco sumiu. Recentemente o Jim O'Neill deu uma entrevista dizendo que o Banco dos BRICS, o Xangai, é uma grande decepção. Não está aparecendo, não está se mostrando relevante por enquanto. E o Jim O'Neill acertou. Ele intuiu bem, sem saber de todos os detalhes que eu sei, ele intuiu bem que o banco não está indo bem. O presidente provavelmente tem uma questão de saúde aí envolvida, sabe? Eu conto esses detalhes porque isso é decisivo numa entidade que está surgindo. O presidente, 5 anos, isso eu vou voltar a falar disso. O presidente indiano, ele quando havia atritos dentro das reuniões nossas, discussões acirradas, ele falava: vamos parar, por favor, eu nunca vi isso na minha vida. Essas discussões, a minha pressão sobe imediatamente. E depois ele me confidenciou. Ele falou: Paulo, vamos maneirar, porque eu tenho um problema de pressão. E essa, eu te confesso que eu nunca vi isso. Essas discussões acirradas, assim, mas como é que pode? Era um chefe até bom de se ter, viu? Porque não incomodava. Eu trabalhei com ele mais. Trabalhar para a Dilma que ele está. Mais de ele morre. Em mais de 2 anos de convívio com ele, foram raras as vezes, sabe que as coisas que ele pedia: por favor, recebe fulano de tal, que eu não quero receber. Eu tenho uma viagem para tal reunião, você não quer ir no meu lugar? Nunca vinha com propostas, com ideias, sabe? Clima de rotina. E evidentemente que o vice-presidente chinês, que é muito experiente, percebia como eu percebia o problema. E ele foi ganhando confiança ao longo do tempo e falava: olha, Paulo, lá em Beijing, o presidente chinês do AIIB, eu fui lá visitá-lo, pedi hora para falar com ele. Ele me deu 2 opções, o gabinete dele me deu 2 opções: 8 da manhã ou 7h30 da noite, coisa assim. Aqui o nosso presidente chega às 9, sai assim, religiosamente. Como é que você fala? Não dá para funcionar assim. Então, além do mais, a Rússia mandou um vice-presidente medíocre, esse que eu já mencionei aqui, e a África do Sul não esperava grande coisa, mandou também um vice-presidente medíocre. E era encarregado de tesouraria, imagina. Mas eu percebi que ele conhecia pouco de mercado, de tesouraria. Ele era da área bancária privada, mas era um homem de um relationship manager, sabe? Public relations dos bancos na África do Sul. O forte dele era participar de eventos, participar de palestras, não tocava os assuntos financeiros do banco apropriadamente. Então, olha, tem uma expressão em inglês: rock begins at the top. Então, quando você tem um time de administração, com exceção do chinês, eu acho que eu era também uma exceção modéstia à parte, mas 2 em 5, não dá. 3 fracos, com um presidente fraco e desinteressado,
começaram as contratações para baixo, ruins. Tá? Eu até tenho responsabilidade nisso também, porque eu errei algumas contratações, dei opiniões erradas, eu não estou me isentando de responsabilidade. Mas nós não fomos bem sucedidos. O único sucesso, como eu disse, foi na contratação do pessoal jovem, que chegava lá empolgado, entusiasmado com o projeto, que é um projeto bonito, né? E os que trabalhavam comigo estavam a mil, sabe? Não só brasileiros, russos, chineses. Havia toda uma mobilização do pessoal jovem, mas no nível sênior do banco, muita contratação medíocre, sabe? E aí o banco começa a funcionar muito mal. No nível macro, não é só o problema micro do banco lá em Xangai. Nós tivemos alguns problemas não pequenos, sabe? Eu destacaria entre eles o seguinte: a relação Índia-China, muito ruim, principalmente em 2017. Não vou tentar recapitular as razões, eu só quero apenas mencionar a vocês que em determinado momento, em 2017, houve escaramuças de fronteira, troca de tiros entre o exército da Índia e o exército da China. Tal grau de deterioração das relações. Mas você imagina um banco dos 5, onde a China e a Índia têm 20% cada uma, a sede é Xangai, o presidente do banco indiano, se isso não tem repercussão. Esse presidente indiano sofria, né? A pressão dele. Ficava nervoso, eu nunca vi ele tão nervoso quanto na época que esses conflitos se exacerbavam. Exercia um efeito paralisante sobre o banco, sabe? Esse é um aspecto. Se vocês quiserem, eu posso até dizer a vocês por que a China e a Índia entraram em confrontação tão grave naquela época. Parece que depois melhorou. O outro problema é a Rússia. A Rússia tem uma posição singular. É um país que desde a incorporação da Crimeia, a Rússia foi lá e tirou a Crimeia da Ucrânia, em 2014. Desde então, a Rússia sofre sanções sistemáticas do Ocidente. Mais de 40 países aplicam sanções à Rússia. Isso influi sobre o comportamento da Rússia dentro dos BRICS e dentro do banco. Por quê? Vários motivos. Primeiro, por um motivo assim bem pragmático. A Rússia ficou sem acesso ao financiamento internacional no Banco Mundial, no Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, em todos os bancos. Houve um cerco financeiro à Rússia. Então a Rússia olha para esse banco em Xangai, e ela também é membro do AIIB em Beijing, e olha para esses dois bancos novos como fonte de financiamento para projetos russos. Dá muita importância a eles. Isso não é mal, mas só que eles dão uma importância muito grande, tão grande que eles se tornam avessos à entrada de outros países no banco que possam concorrer com a Rússia na tomada de empréstimos. Chega a esse ponto. Eles não dizem assim, mas eu interpretei dessa maneira. E pior do que isso, mais importante que isso, os russos temem a entrada de inimigos da Rússia no Banco de Xangai, no Banco dos BRICS. Isso eles disseram abertamente. Eles têm medo de que entrem países hostis à Rússia e passem a trabalhar contra a Rússia dentro do banco. Eles disseram isso, sabe? Então, quando já era o governo Temer, por exemplo, quando o diretor brasileiro do banco, em reuniões, o economista, dizia meio assim ingenuamente: o banco precisa ter países envolvidos na sua membership, porque isso vai nos facilitar obter um credit rating, bons, mercados, tudo isso. O que é isso? O que eles querem botar aqui dentro? Esse governo brasileiro novo, diferente, não tão próximo a nós, nem Temer. Então, isso havia essa tensão. Chegou um ponto, viu, que aconteceu o seguinte: e no banco do AIIB, os europeus entravam, Inglaterra, Reino Unido, né? Alemanha, França, Itália, Austrália, países desenvolvidos, né? E eles são muito organizados, esses caras, né? Eu vi isso em Washington. Eles trabalhavam realmente como um bloco dentro do FMI e passaram a trabalhar como um bloco dentro do banco que os chineses criaram em Beijing. Em certo momento eles se animaram a tentar vetar qualquer projeto com a Rússia, naquele banco, no outro.
E os russos ficaram muito amolados, me confidenciaram isso, porque entenderam que os chineses estavam, de certa maneira, acomodando essa tentativa de vetar projetos russos. Né? Chegou um ponto que, numa reunião ministerial dos BRICS, em Xangai, reunião de 30 pessoas, não é uma reunião pequena não, portanto, uma reunião em que Tancredo dizia, né? Mais de 3 já é comício. Ali tinha umas 30 pessoas na sala, o ministro das Finanças da Rússia reclamou abertamente com o ministro das Finanças da China sobre o que estava acontecendo no banco em Beijing e disse: eu não quero que isso aconteça aqui no banco de Xangai. Portanto, nós somos muito céticos sobre qualquer projeto de ampliar o número de países membros no curto prazo. E eles trabalharam sistematicamente para obstruir isso. E depois de 3 anos não andou. Eu soube que, do jeito que eu deixei essa questão, está lá. Eu saí em outubro de 2017. Não evoluiu, tem 1 ano que eu saí. Um pouco mais de 1 ano. O banco ficou paralisado nesse terreno da ampliação. Então, Rússia virou... Os russos são tinhosos, viu? Quando eles... O que eles encontravam de pretexto para atrasar o processo de adesão de novos membros não está no gibi, como se dizia antigamente, né?